Muito bem, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar como você manter o seu emprego em frente a tantos desafios, crise, concorrência interna ou até externa, ou até mesmo a vontade de prosperar na sua carreira. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são os papéis mais clássicos e comum, que com certeza você trabalha com pessoas assim e com certeza você é um desses perfis que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então fique até o final para você entender como agir para manter o seu emprego e, mais do que isso, não só manter, mas se desenvolver, ajustar algumas coisas, alguns detalhes na rota para você ter mais aí na sua carreira. Então fica aqui comigo que está só começando. Vamos lá. Então, o que eu quero falar com você aqui hoje é sobre os 3 perfis mais comuns que existem dentro das empresas. Que perfis são esses? O profissional que é bom, aquele que é bom, palpa toda a obra, o líder. E vamos chamar esse bom de líder. Não é o líder porque ele tem um cargo, mas eu vou explicar. Então o bom é o líder. Você tem o ruim que é o picareta. Vou chamar de picareta carinhosamente, mas é aquele que não faz, que enrola, então esse é o ruim. O bom, o líder, o ruim, o picareta, que a gente fala muito rapidamente o destino desse ruim. E o terceiro que é o bonzinho. O bonzinho eu vou chamar de amigão. E pode ser amigão ou pode ser amigona. Então nós temos 3. Opa, 3, 4. Nós temos 3. Nós temos o líder, que é o bom. Nós temos o ruim, que é o picareta. E nós temos o bonzinho, que é o amigão ou a amigona. Beleza? Então, líder, picareta e amigão. Esses 3 perfis é bem comum em todas as empresas e eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um desses perfis. O que tem acontecido a cada dia que a gente percebe o comportamento que deixa um padrão, que vai mostrando, né? E é clássico esses perfis que a gente percebe. E ele tem uma tendência, não é uma fórmula exata, mas tem uma tendência, o que acontece com esse perfil de profissional. Vamos falar primeiro do bom, que é o líder. O líder é aquele que coordena, não líder pelo cargo. Ele é líder porque ele lidera situações. As pessoas respeitam, as pessoas seguem, as pessoas querem estar com ele. Esse é o líder. Qual que é a tendência natural, na sua opinião? Talvez ele já esteja com a resposta na ponta da língua. É ser promovido, é ser desenvolvido, é se tornar disputado no mercado. E mais do que isso, esse cara ou essa mulher que é líder, que tem esse perfil desenvolvido, tá com a faca nos dentes, vai para cima e as empresas estão buscando esses profissionais. Muitas vezes indo até dentro de outras empresas, caçando lá no LinkedIn para encontrar esse profissional e levar esse profissional para outros lugares, ou seja, trabalha na empresa A, mas ele é um líder, ele deixa a marca dele, as pessoas comentam sobre ele, outras empresas, outras pessoas, afinal, a maioria das movimentações profissionais ocorrem justamente através de indicações, então as pessoas falam desse perfil líder. Então, esse é o que você deseja ser, o que no mínimo você tem que olhar com um carinho maior. Líder, eu não estou falando do cargo. Líder, eu não estou falando de uma posição específica. Eu estou falando de quem lidera a própria carreira, de quem é o desbravador, que chega lá, resolve o problema, assume a bronca, a autorresponsabilidade grita nesse perfil. Mas eu vou voltar nele mais no final, inclusive num formato que você vai gostar se você ficar até o final desse vídeo, porque eu vou criar uma conexão do que acontece de um perfil com o outro e finalizar esse conteúdo que eu preparei hoje aqui com muito carinho para você que acompanha, que curte, que busca ser desenvolvido e disputado na sua carreira. Então fica ligado, fica até o final. Vamos pro perfil 2, o picareta. O picareta é aquele engraçado, é aquele que não tá nem aí pra nada, cuca fresca, né? E talvez você já esteja careca de saber de quem eu estou falando, de qual é esse perfil. Talvez comece a vir pessoas na sua cabeça que você fala, meu Deus, esse é o perfil do picareta. E o picareta é aquele que sempre tá de boa, tá tranquilo,
Ele dá prazos, ele assume às vezes o compromisso, mas nunca entrega. E ele é o ruim, ele é o picareta mesmo. E qual que é a tendência natural para esse? É ser mandado embora. Esse é muito clássico. E agora, durante essa crise toda que vivemos, muitos desses picaretas foram embora e talvez foram os primeiros a irem embora, né? Salvo aqueles que têm algum tipo de estabilidade e muitos desses picaretas, inclusive, buscam tipos de estabilidade, como CIPA, como qualquer coisa relacionado a mantê-lo no trabalho. Afinal, ele precisa desse recurso, até porque senão ele iria embora, ele sempre estaria no topo da lista dos demitidos. E aí, nessa crise, não teve jeito, muitos desses picaretas deram linha, vazaram. Aí existem também os bonzinhos, esse aqui é que eu quero me aprofundar. A grande maioria dos profissionais que eu chamei de amigão ou de amigona, ele se enquadra aqui no bonzinho. O bonzinho é aquele que não discute muito. É aquele que prefere ficar quietinho na dele, trabalhando ali quietinho, ou montando as pecinhas, ou digitando, seja qual for a função do bonzinho. Existem vários desses. Esse bonzinho, que é o amigão, a amigona, esse daí ele quer passar desapercebido. Ele não quer ficar na zona de exposição. E quando surgem as oportunidades, eles até dizem, nunca olham para mim, eu preciso ser mais reconhecido. O amigão, a amigona, que é o bonzinho, ele treina as pessoas, muitas vezes, ele ajuda, desenvolve, treina as pessoas e aquelas pessoas são promovidas e ele continua ali na dele. Ele continua no mesmo cargo, 2, 5, 7, às vezes 12 anos na mesma função. Ganhando, né, aqueles ajustes de dissídio anual, porque é obrigatório, mas ele não sai dali. Ele recebe os tapinhas nas costas, muito bem, que bom que você está aqui, nas festas de prata da casa, como 5 anos, 10 anos, 15 anos, eles recebem, afinal, eles estão esse tempo todo. Mas qual que é a ascensão? O quanto esses profissionais cresceram na carreira? Ele é o amigão de todo mundo, mas ele não cresce. E por que ele não cresce? Porque ele é o morno, ele é o mediano. E esse é o que mais tem. E você imagina, ele é importante para a empresa? Sim ou não, na sua opinião? O bonzinho, o amigão de todo mundo, ele é bom ou não é bom ter dentro da empresa? Sim, ele é bom. Precisa existir. Imagina se só tem aquele perfil que é o líder, que é o faca nos dentes. Imagina se todo ou a grande parte do time fosse esse, daria muito choque. Os bonzinhos equilibram o ambiente. Os bonzinhos faz com que exista ainda, ou inclusive, o destaque maior para aqueles que são líderes, aqueles que estão com a faca no dente, muito focado em crescer, em fazer, em movimentar todo o negócio. Mas o bonzinho, ele tem essa questão, essa frustração, muitos deles têm a frustração de querer crescer, de querer ser reconhecido, mas por algum motivo não ser. O bonzinho, o amigão, ele é convidado para as festas, para o café, e muitas vezes ele está ali para servir. Ele vai levantar, alguém aí, eu vou pegar um café, alguém quer um café? Alguém quer um café, vou tomar um café, quem quer um café? Ele quer servir, ele quer agradar. E por que ele quer agradar todo mundo? Porque ele quer estar bem. Na hora da reunião, quando é perguntado a sua opinião, ele fica quietinho, ele não fala. E por quê? Porque ele não quer se expor. Ele não quer se comprometer. E ao não se comprometer, ao não assumir responsabilidade, ele passa anos e anos na mesma posição. Por isso vem a frustração, vem o incômodo, vem o desconforto. Mas afinal, o que fazer se você está nessa situação de estagnação? É amigo de todo mundo, está vários anos dentro da empresa. E por que a empresa não te manda embora? Porque está tudo bem. Você sabe fazer bem o trabalho. Você serve de degrau. Você serve de trampolim para muita gente vir passar por você e subir. E o bonzinho, se você se encontra, e eu falo isso de amigão, chamando de amigão, e diferente do picareta. Diferente do picareta que não faz nada, que atrapalha, e esse é o ruim, esse tem que vazar. Mas o bonzinho fica, o amigão, a amigona fica por muito tempo. E pode ser
que você em algum momento esteve nessa posição ou está nessa posição. E se você estiver, não precisa se sentir mal. Importante que você identifique isso e que você queira mudar. Porque se você também não quiser, talvez nesse momento você nem esteja mais nesse vídeo. Mas se você está mesmo assumindo a postura e posição do amigão, da amigona, você pode e deve agir. E eu vou te falar agora tudo o que você tem que fazer para mudar justamente esse comportamento, justamente essa forma de agir, de interagir com os outros e quais são as coisas que você tem que fazer. Prepara o papel e a caneta, esse vídeo é gravado, você pode apertar o pause aí para se preparar e não perder. Inclusive rever isso quantas vezes você quiser. Se liga aí. Se você se enquadra, está dentro desse perfil do bonzinho, do amigão, da amigona, e está aí vários anos estagnado, sem mudar de cargo, sem ser promovido, sem ter o devido reconhecimento que você sabe que você merece. Afinal, você tem conhecimento. Talvez esteja faltando posicionamento. Talvez esteja faltando uma habilidade maior na sua comunicação. Falada? Também. Mas não só falada. Na sua comunicação corporal, das expressões faciais, no seu posicionamento em emitir a sua opinião. Em falar aquilo que você acredita que seja o melhor, assumindo os riscos, assumindo e aceitando as críticas, porque quem se expõe eventualmente erra, eventualmente é criticado. E você deve estar pronto. Mas calma aí, eu vou te falar passo a passo como você deve agir. A primeira coisa que você deve fazer, se você está vivendo nessa estagnação, como bonzinho, amigão e amigona, e vários anos você não é promovido e reconhecido. Se você quer mudar, dá um basta nesse negócio, basta, chega de temperatura morna, bora aquecer essa marmita, bora deixar a coisa mais quente. Se você quer isso, se liga no que eu vou te falar. A primeira que você deve fazer, ela é muito simples, mas ela não é fácil de fazer. Ela é simples, mas ela não é fácil. A primeira coisa que você deve fazer é pegar uma atividade que você tenha que executar ou que de repente você tenha habilidade, mas está ali, você sempre tem a oportunidade de fazer e não faz. Algo que vai gerar contribuição com outras áreas. Algo que vai gerar exposição uma vez que for resolvida. E isso pode ser, por exemplo, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive dentro de uma das empresas que eu trabalhei, e chamou muito atenção. É muito comum dentro de empresas, principalmente quanto maior a empresa, mais comum esse problema. Problemas com agendamento de sala de reuniões. Se você se identifica e se já viveu isso, de ter problemas com agendamento de sala de reuniões, marca um comentário aí qual que foi sua experiência, ou se fala eu já tive problema, porque isso é legal. Pra gente também se identificar e saber se esses exemplos conectam contigo. E aí tinha uma pessoa que era uma assistente, era uma recepcionista, na verdade. Assistente de RH e atendia muitas questões ali de recepção de visitantes, clientes, na recepção mais executiva que tinha na empresa. Diante disso, muitos problemas existiam. O que ela fez? Ela tomou a iniciativa de pegar, porque já existia aquelas placas que coloca na parede de acrílico. Ela tomou a iniciativa de fazer uma requisição, organizar e colocar em todas as salas de reunião uma agendinha de Excel muito simples. E ela colocou em todas as paredes no lado de fora. Ou seja, todo mundo que tinha que fazer a reunião ia lá e agendava. Por quê? Antes, o agendamento era com ela. Só que muitas vezes as pessoas não avisavam ela e ela ficava com o problema. E as pessoas chateadas, nervosas, porque queria fazer a reunião e chegava lá e já tinha outra pessoa. Queria fazer a reunião, chegava lá e aí tinha alguém chegando junto. Ou seja, algo além de tudo constrangedor. O que ela tinha a ver com isso? Ela ficava no meio desse fogo cruzado, com pessoas eventualmente importantes ou vaidosas, com briga de ego, e ficava ali discutindo com ela. E muitas vezes nenhum nem outro tinha agendado. Minutos antes de ir para a sala, ligava, ó, tô indo ou vou usar a sala tal. Isso não era o suficiente. E diante disso, ela tomou a iniciativa. Então a primeira coisa, se você está
nesse estado de estagnação. Se você está querendo mudar, você pegue algo simples e faça. E quando você fizer, você coloca isso de forma... É como se fosse jogar um monte de papel picado no ventilador, para isso espalhar para todos os lados. O que você vai fazer? Você vai comunicar para o máximo de pessoas dentro da empresa que você finalizou algo, ou que você corrigiu um problema A, um problema B ou um problema C. Essa é a primeira coisa. Se você está dentro desse perfil, como eu disse, que não quer exposição, que não quer desconforto, mas quer mudar, isso não vai ser fácil, como eu falei. É simples, mas não é fácil. Porque eu estou propondo que você pegue algo que você sabe como fazer, mas você não está tendo iniciativa. E aí você organize cada etapa dessa mudança. E eu acabei de trazer um exemplo que eu vivenciei e que deu muito resultado. Tempos depois, essa pessoa inclusive veio a ser promovida. Por quê? Porque ela teve iniciativa, mas essa não foi pontual e única. A partir desse evento, ela teve várias outras iniciativas. Então a primeira que eu estou te falando é, primeiro, você pegue um problema que você tem competência técnica, que você tem conhecimento. Minha boca está cortada aqui, eu estou puxando aqui as pelinhas. Vamos lá. Que você tem conhecimento para resolver. E você pega isso e você vai fazer o quê? Você vai resolver e vai comunicar. Você vai divulgar. Não é ficar pedindo confete, não é ficar pedindo aplausos ou elogio, não. Você vai simplesmente comunicar o que você fez. Para você que não gosta de exposição, de desconforto, eu repito, vai ser desconfortável. Talvez não seja fácil, mas é simples, porque você vai pegar algo que você já sabe fazer. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que você vai fazer, pelo menos é o que eu recomendo que você faça. Se você está vários anos dentro de uma empresa, estagnado, porque não está conseguindo, é amigão de todo mundo. Você é o bonzinho, a bonzinha, mas que não está tendo resultado profissional e deseja mais. Então, se você se enquadra nisso, a segunda coisa que você vai fazer é atualizar perfeitamente, de forma impecável, o seu currículo. Você vai atualizar a sua rede social, principalmente o LinkedIn. Você vai manter ele totalmente atualizado. E aí você vai se candidatar a vagas de outras empresas e vai fazer entrevista. E vai buscar uma entrevista. Rodrigo, mas estamos em crise. Rodrigo, e se pegarem eu fazendo entrevista? Tudo bem, você está lá há vários anos e você não é promovido, você não é reconhecido. Esquece esse medo, foque na solução, mas tem um motivo de você fazer isso. Eu nem estou falando que você vai necessariamente mudar de emprego. Eu estou te provocando a fazer um movimento com um objetivo muito claro que eu vou te falar agora. Que objetivo é esse? Primeiro, você se movimentar. Segundo, você se valorizar. Por quê? Se você está nesse quadro que eu estou comentando, você não tem costume de se elogiar. O bonzinho, a boazinha, amigão e amigona de todo mundo, ele fala bem dos outros. Ou ele fala mal, tem dois, né? O amigão e amigona de todo mundo, mas ele está estagnado, então ele fala mal de tudo. Ele reclama, ele fala que as coisas não acontecem. Esse é um tipo. O outro tipo fala bem de todo mundo, menos dele. Porque ele é neutro, inclusive para ele. Quando eu recomendo que você vai lá e você busque atualização do seu currículo, do seu perfil, você está falando sobre os seus resultados. Você está falando sobre como e o que você já gerou de resultado. Ainda que você não tenha sido promovido, ainda que você esteja estagnado, mas você está recordando várias passagens profissionais que você já teve. Com esse motivo, com essa circunstância, situação, você estará o quê? Evoluindo a tua visão em relação ao teu valor. Evoluindo a tua visão em relação ao teu valor. Se você enxergar isso de uma forma melhor, e se você avançar como eu recomendo agora, numa entrevista, inevitavelmente você vai ter que defender por que você deveria ser contratado. Eventualmente você vai ter que defender por que você é uma pessoa boa para aquela vaga. E aí você não imagina, talvez imagine, talvez não, mas provável que não, se você está realmente
na temperatura morna, sendo o bonzinho, a boazinha, o amigão e a amigona. Você talvez vai começar a despertar o gigante que existe aí dentro de você. E esse gigante que vai falar, ô, acorda, deu a hora, vamos pra cima. E você vai começar a saber como se posicionar na terceira coisa que eu vou te falar na sequência. A primeira, qual que foi? Você vai pegar algo, como se você fosse novo na empresa, que você sabe que você é capaz de resolver. Vai passar por cima de qualquer insatisfação, desconforto que exista e vai pegar aquilo com começo, meio e fim, vai concluir, essa é a primeira coisa. E depois você vai divulgar. A segunda, atualizar currículo, atualizar LinkedIn. Buscar formas de fazer uma entrevista para você se autovalorizar. Eu não estou nem falando que você deve mudar ou não mudar. Isso é uma decisão sua que você vai ter lá na frente. Mas só esse movimento já vai colocar você num nível de desconforto produtivo, para você se autovalorizar mais e começar a sair dessa temperatura morna que você se encontra. Terceira coisa que eu vou te recomendar. Essa terceira é a mais importante. Parece muito simples quando a gente fala, mas ela é a mais importante de todas. O bonzinho, a boazinha, o amigão e a amigona de todo mundo é aquele que não sabe falar não, porque ele não quer desagradar. Tudo que todo mundo fala, não, ok, amém. Fala assim, ó, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, você pode terminar esse relatório aqui, ó, tá tudo aqui, eu deixei tudo nessa apostila, nesse livro, você pode concluir pra mim? Ele fica puto, ela fica puta, mas ele vai lá, não sabe falar não e aceita. E depois vai embora xingando, o marido ou a esposa fica ali ouvindo tudo, ou os pais, seja como for, ouvindo tudo que aquela pessoa nem sabe de onde veio e tá reclamando. Não sabe de onde veio, não ela, né? A reclamação ou aquela pessoa que deu o trabalho. Eu já vivenciei situações de pessoas próximas que o parente, a mãe, assim, xinga os colegas e os chefes porque não age de forma adequada com o filhinho, mas acaba não tendo a experiência para entender que o filhinho é o amigão e a amigona boazinha ou bonzinho. E tá sofrendo aquilo por falta de posicionamento. Então a terceira coisa que eu quero te falar é que você aprenda a falar não. Porque aprender a falar não é muito simples, né? Falar não. Não. Para quem não sabe, é a coisa mais difícil do mundo. Porque amanhã, se me pedir para fazer o relatório, eu vou falar, não vou fazer. Eu vou falar, eu não vou fazer. Aí chega na hora, ô fulano, eu vou precisar sair correndo aqui hoje de novo, eu tenho que buscar meu filho, minha filha. Cara, você não pode fazer isso aqui pra mim, não? Puta, cara. Meu, eu não consigo, eu tô cheio de coisa aqui também. Então, mas me ajuda aí, eu não tenho o que fazer, eu realmente preciso concluir isso hoje. E a pessoa vai lá e faz. Mas você não falou que ia falar não, mas vai lá e faz, porque é mais forte do que ela. É mais, parece que grita, parece que ela não quer fazer, mas é mais forte, ela vai lá e fala sim de novo. Mas ao falar sim para o outro, ela falou não para ela. Ela falou não para o limite dela. E ela passou a, mais uma vez a tolerar. E ela tolera aquilo que ela não quer e aquilo que ela de fato quer, aquilo que grita dentro do coração dela não acontece. Por culpa do outro? Não. Por culpa sua. Porque é você que determina o nível que as coisas possam ou não acontecer. Agora, enquanto você não aprende a dizer não, eu não posso, eu não consigo fazer isso, porque às vezes nem compete a você. É lógico, com sutileza e elegância, você não precisa necessariamente falar, isso não compete, não é do meu trabalho, não é da minha conta, te vira, meu irmão. Você não precisa necessariamente falar assim. Mas você pode dizer, cara, eu não consigo fazer isso. Poxa, eu peço desculpa ainda, ou não peço desculpa aí, como você quiser, mas você vai lá, se posiciona e de fato você não faz aquilo que não tem a ver com você. Você falou não para o outro, mas você falou sim para você. Você falou sim para a tua agenda, que talvez você nem tenha. E esse é o nosso item quarto, o item número 4, o quarto item e o último que nós vamos falar aqui. E eu vou fazer um breve resumo para você entender e mudar de fato. Independente de qual situação você esteja, como líder,
como bricareta ou como amigão, nas 3 situações essa conclusão vai fazer sentido. Então, se você está até aqui ou chegou até agora, fique até o final porque você vai curtir ainda mais. Então, você tem o poder e o controle remoto na mão. Agora, é se você vai apertar as teclas ou não. O controle está em você. Sempre esteve. Agora, a questão é se você tem apertado ou não. Se a pilha acabou e você lida com aquela situação de ficar mudando, girando a pilha e não para comprar uma pilha nova. E não porque você não tem dinheiro, mas porque você não tem iniciativa. Esse é o morno. Esse é o amigão. Essa é a amigona. É o que está não sei quantos anos no mesmo cargo e não consegue mudar. Que treina todo mundo, vê as pessoas sendo promovidas e ele não é. E ela não é, que fica no mesmo lugar. Então, se você tá aqui até agora, você não quer mais esse negócio, não. E se você não quer, coloque isso em prática. E eu vou fazer um resumo dessas 4 coisas e vou falar da 4ª agora para concluir. E aí a gente vai fazer um resumo geral conectando tudo que pode mudar definitivamente a tua carreira, o controle sobre o que você faz ou tem deixado de fazer. Quase que deixado dinheiro em cima da mesa por não agir com todo o potencial que provavelmente você tem. Então a 4ª e última coisa para o bonzinho, para o amigão e amigona é a seguinte: tem uma agenda. Mas uma agenda por si só não vai servir para nada. Como assim? Tem ou não tem agenda, Rodrigo? Tenha. Só que a sua agenda tem que ser alimentada com um objetivo claro de um lugar aonde você deseja chegar. Esse pode ser um sonho profissional. Eu quero chegar num nível de direção, num nível de gerência, num nível de supervisor, num nível de analista talvez. Analista sênior para mim já tá bom, porque eu não quero gerenciar ninguém, não quero coordenar ninguém. Talvez seja esse o seu limite. E isso tá tudo bem se para você tá tudo bem. Não tem regra, você não tem que crescer ao nível de diretoria, se você não quiser. Mas querer ser melhor e entregar todo o seu valor, gerando valor inclusive para outras pessoas, é uma obrigação. Sabe por quê? Não é só para ganhar mais. Isso também. Porque trabalhar só para pagar conta é um egoísmo. Trabalhar só para pagar conta é um egoísmo. Porque você, quando faz isso, você não ajuda ninguém. Você não transborda na vida de ninguém. E isso não é nem o mínimo que você pode fazer como ser humano, como pessoa saudável, como uma pessoa que pode progredir e servir. Porque pessoas grandes, pessoas que servem a Deus, são pessoas que aceitam essa função que é básica de um ser humano, que é ajudar e contribuir com aquilo que você tem de qualidade em você. Então, você tenha o 4º item, uma agenda para você cumprir, porque quando você cumpre a sua agenda, você chega em algum lugar. Temas como esses dá pra gente se aprofundar e eu farei vídeos específicos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que é como ter mais produtividade com o Trello. E é uma das ferramentas que eu uso para aumentar a produtividade. Lá eu falo como montar e ter uma agenda. Mas vai ter parte 2 lá também e você vai se aprofundar. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e você aproveite ele também. Seguindo, fazendo o resumo, eu falei da primeira coisa que é você. É você pegar um projeto que você tenha competência e você consiga resolver. O 2, atualize currículo, LinkedIn e encontre uma entrevista para você se autovalorizar. O 3 é que você aprenda a dizer não. É que você pegue situações que te incomodam, que você reclama para as pessoas que você convive, mas você aprenda e exercite o não. O não de forma produtiva. Não é não porque eu não quero, é não porque eu não posso, e você vai priorizar o sim que existe em você, que tem a ver com a tua entrega, com a tua exposição positiva para você gerar valor. E o 4 é ter uma agenda, porque quando você não tem, você vira a agenda de todos os outros. E agora conectando tudo. Ser o líder, que eu falei e reforcei, não tem a ver com cargo. Ser o líder é você inspirar, é você assumir o controle da sua própria vida. E quando eu falo vida profissional, é impossível não conectar a vida pessoal. Afinal, um ser humano, por mais que ele saiba separar o momento de trabalho, o momento de descanso, lazer e família, amigos, vida social de um modo geral, existe uma relação muito próxima de uma coisa e outra.
Existe, e eu sei que deve existir equilíbrio e separação de momentos, é óbvio, mas você continua sendo a pessoa boa ou ruim que você é. Você continua sendo o profissional líder, picareta ou bonzinho, amigão e amigona que você é. Você continua sendo quem você é. Isso não muda, você pode mudar e melhorar, sim. Mas o que eu quero dizer, no momento que você se encontra hoje, você continua estando e tendo isso dentro de você. Nada impede, quando você gerencia bem a sua vida pessoal, profissional e tem equilíbrio, de você ver uma situação num filme que você está vendo com a sua família e você ter um insight de algo bom e criativo que pode resolver um problema na sua empresa. Nada impede de você ser o picareta e em algum momento acordar para a vida e mudar. Porque não é que você é um picareta. É que em algum momento você vestiu essa armadura, você aprendeu dessa forma e vem seguindo. Mas nunca é tarde para você acordar e mudar. Qual é o perfil do picareta, que eu nem perdi muito tempo falando? É aquele que não assume responsabilidade, é aquele que não cumpre o que fala, é aquele que não faz o que promete, é aquele que atrapalha, que prejudica o colega de trabalho. Esse é o picareta. Eu nem perdi muito tempo porque é isso. E às vezes eu não estou dizendo que a pessoa seja um mau ser humano. É um mau profissional que não tem comprometimento, compromisso e responsabilidade. E como medir isso? É só você ver o nível de entrega. Existem 3 coisas que mudam definitivamente um profissional, que é o quanto ele conhece, é a forma que ele se comunica, porque não adianta conhecer e não saber se comunicar, saber passar para os outros, educar, ensinar os outros. E depois, não adianta conhecer, se comunicar e não entregar. Então são 3 coisas que determinam definitivamente um bom profissional. Então, se você tem conhecimento técnico, se você tem boa comunicação e se você tem uma boa entrega, você consegue se desenvolver, gerar valor e crescer cada vez mais. Então, esse vídeo foi muito mais dedicado para aquele profissional que está na temperatura morna, que quer manter o seu emprego diante dessa crise, diante de toda essa situação. Não seja morno. Esse não é o melhor momento para você pedir um aumento. Não é o melhor momento. Não é que não seja impossível, não é que seja impossível. Não é que você não vai ser promovido, porque tem gente sendo promovida nesse momento. Em todos os momentos tem gente sendo promovida. Mas nas crises, com certeza é o melhor momento para você pegar tudo aquilo que você já fez de bom e fazer melhor ainda. Porque em momentos como esse, de crise, de desafio, você observa e percebe quem só reclama e quem está do lado da empresa. E as empresas estão de olho, percebendo quem são essas pessoas. Então, se você deseja mais da tua carreira, você é uma pessoa que é o líder, ou que é o amigão e a amigona, que quer ser líder, que quer mudar, dar um basta, chega dessa situação. Se você é uma dessas pessoas, você deve agora fazer o seu máximo para mostrar o quanto você quer entregar. Respeitar a si mesmo, porque mais do que respeitar e valorizar a empresa que você trabalha, você deve respeitar a si. Que sai de casa todos os dias para trabalhar, deixa a sua família, deixa as pessoas, ou deixa inclusive o seu lazer, seja qual for o seu momento de vida, fase, você deve, por obrigação e um dever divino inclusive, fazer o seu melhor. Entregue o seu máximo, porque vai ter gente vendo. Se a promoção não vier exatamente agora, porque existe uma desculpa gigante, que talvez nem seja desculpa em muitas empresas, que é a crise vai impedir de oficializar a sua promoção. Mas talvez você conquiste ela agora, e ela passa a ser, por consequência, formalizada, talvez daqui a um tempo. Mas você construindo isso agora, eu acredito que você tem uma excelente oportunidade na mão. É óbvio que essa crise está gerando efeito colateral negativo, mas você pode mostrar o quanto você é capaz, o quanto você pode contribuir. Então é isso. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido na tua vida profissional. E comente aqui, se você não é inscrito no canal, e se inscreva, deixa o seu like. Eu tô dando risada aqui porque é meio clichê, né? Se inscreva no canal, aperta o lembrete, deixa o seu like, faça o comentário, enfim, você já sabe o que fazer se você curtiu.
Se não curtiu, não seja morno. Não seja morno, dá o dislike. Se você não curtiu, dá o dislike. Agora, se você curtiu, se serviu para alguma coisa, deixa um like. Deixa um like. O meu objetivo disso daqui foi contribuir com você. Independente se você seja o líder picareta ou se você seja o amigão. Eu vim aqui para contribuir. E você? Tá aqui nesse mercado, tá buscando e fazendo o quê para chegar aonde? Então eu te vejo no próximo vídeo e um abraço, um beijo no seu coração, tamo junto.